Alô, aqui quem fala é o Iveson e esta é mais uma edição do canal W Bros. Hoje eu quero falar sobre uma relíquia da internet brasileira, Dragon Ball Millennium. Antes da internet ser popular, antes de Dragon Ball AF ser oficialmente desmentido e antes das redes sociais como conhecemos hoje, aqui no Brasil existiu um fanzine criado por fãs e que depois ficou conhecido como Dragon Ball Millennium. Na época em que Dragon Ball ainda passava na Band, surgiram vários sites dedicados ao anime, e um deles era o Dragon Ball Millennium. Não, era DB Millennium. E foi ali que nasceu a ideia de criar um fanzine próprio. O nome escolhido por votação no site, entre as opções estava Dragon Ball Millennium, e acabou sendo escolhido. E sinceramente, era um nome muito bom. A história se passava com Goku Jr. e Vegeta Jr., mas com várias mudanças interessantes nesse universo. Pan ainda estava viva, Mestre Kami também, e o visual dos personagens era cheio de detalhes curiosos. O Goku Jr. tinha o cabelo parecido com o Goku, mas com as duas mechas, lembrando o visual da Tite maquiada após a saga de Majin Buu. Vegeta Jr. tinha o cabelo clássico do Vegeta, mas o tom marrom da primeira aparição ao lado de Nappa, além de uma pequena cicatriz no rosto. Mas não parava por aí. Vegeta tinha uma irmã com aparência com a Bulma, mas com cabelo loiro. E ele também tinha um tio com cabelo azul, parecido com o Trunks, e com aquela clássica barriguinha de tio. Esse tio tinha um filho pequeno, com cabelo roxo, semelhante ao Trunks, que às vezes despertava os poderes ocultos, lembrando muito o Gohan. A história começa quando um discípulo do Tenshinhan apareceu. Ele revelaria que antes de morrer, Tenshinhan descobriu uma transformação ligada ao poder oculto dos humanos, e quando ativava, o terceiro olho dele ficava dourado. E antes de morrer, Tenshinhan teria passado todo o seu poder e conhecimento para esse discípulo através dessa técnica. E aí vem outra ideia interessante. Dendê pede para Piccolo sair do inferno para poder se fundir a ele novamente. Piccolo aceita, mas antes ele cria um ovo como seu pai fez no passado. E assim nasce Shaka, o filho do Piccolo. E o detalhe é que Shaka não vai com a cara do Goku, porque o Piccolo foi mais pai do Gohan do que seria para ele. Olha a trama aí. E o discípulo de Tenshinhan e o filho do Piccolo convida o Goku Jr. e Vegeta Jr. para participar de um torneio que acontece no inferno de tempos em tempos. O prêmio... infelizmente eu não lembro. Mas o chat chegou a publicar cerca de eu acho que uns 13 capítulos por aí, ou talvez até mais. Eu só sei que esses capítulos não foram todos incluídos nas fanzine. Alguns fanzines ainda podem ser encontrados pela internet, mas a história nunca foi concluída oficialmente. Muitos capítulos ficaram apenas no site, que foi desativado há anos. Eu lembro também que existiam imagens exclusivas muito bem feitas, e até hoje nunca mais as reencontrei por aí. É uma pena eu não ter salvo na época. Fica aquela sensação de obra perdida na internet brasileira. E uma lost media, né? E agora eu te pergunto, Dragon Ball Millennium tinha potencial para ser um Dragon Ball AF2? Será que se tivesse continuado poderia ter se tornado uma fanfic brasileira bem conhecida? Ou era apenas um produto do seu tempo? Se você lembra desse site ou desse fanzine, comenta aí. E eu quero saber se mais alguém viveu essa fase de Dragon Ball raiz na internet. E se você gostou do vídeo, dê aquela força pro canal, apresentando ele para os seus amigos, deixando o seu like e se inscrevendo nele. Até a próxima e valeu!